a notícia é a mesma. Quer seja pela manhã, pela tarde, à noite, se você liga a TV nos telejornais, se você assiste às transmissões pelo YouTube ou pelo Facebook, o conteúdo sempre é o mesmo. Narram: milhares de pessoas morreram hoje no mundo e algumas dezenas no Brasil. A previsão é de que essa doença mate mais gente no próximo mês, no mês de abril. Segundo as projeções, aqui no Brasil irá atingir o pico da contaminação e as pessoas estão entrando em pânico, estão inclusive agredindo uns aos outros, achando que determinada pessoa está contaminada e que irá transmitir para si o coronavírus. As pessoas estão correndo para os supermercados. Existe uma especulação de que irá faltar alimentos, irá faltar produtos para a manutenção das pessoas. Mas hoje eu gostaria de trazer para você uma palavra de vida, trazer para você uma palavra de esperança. É bem verdade que nós só podemos passar pelo deserto se nós estivermos nele. Nós só podemos enfrentar o inimigo se nós reconhecermos que ele existe e conhecer também o seu potencial. Nós sabemos que esse vírus é mortal, mas também não é assim. Há uma esperança. Eu vou trazer para refrescar a mente de vocês uma passagem da Bíblia que está lá no livro de Números, capítulo 13, que narra aquele momento onde Moisés estava com o povo de Israel no deserto e Moisés escolhe 12 pessoas, cada uma delas representando uma das 12 tribos de Israel, e manda que fosse espiada a terra de Canaã, para onde eles estavam indo para tomar posse, conforme promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás, muito antes de começar essa peregrinação. E assim, ao longo de 40 dias, essas pessoas, os 12, foram lá, espionaram a terra, conforme Moisés ordenara, que observassem as pessoas, o que a terra dá e como eram as cidades. E depois desse período dos 40 dias, voltam os 12. 10 tinham uma opinião formada. Eu gostaria de chamar a atenção para você que 10 pessoas jamais iriam pensar ou irão pensar a mesma coisa. Há uma necessidade de uma liderança para impor uma linha de pensamento sobre os demais. É o que aconteceu com aqueles 10. A partir do versículo 26 do capítulo 13 de Números, lá no Velho Testamento, está o momento em que eles trazem os relatos para Moisés e para o povo de Israel. Esse grupo de 10 narrou para Moisés: olha, aqui está esse cacho de uva que nós trouxemos lá da terra, tão grande que foram necessários 2 homens para transportá-lo com auxílio de um cajado. Veja essa romã e esse figo, esses frutos são gigantes, são enormes. A terra é muito boa, de fato, mana, leite e mel. Mas também nós percebemos que lá há gigantes, homens fortes e muito altos, os filhos de Anak, e nós não podemos enfrentá-los, nós não podemos possuí-la, porque existem lá esses gigantes. Em contrapartida, Caleb e Josué narram para Moisés: é verdade, lá existem os gigantes, as cidades são fortificadas, a terra é muito boa, a terra produz esses frutos, mas se nós tivermos fé em Deus, se nós perseverarmos com a esperança viva, nós iremos tomar posse dessa terra. Eu gostaria que você observasse que o mesmo objeto, a mesma coisa, pode ser vista por 2 óticas diferentes. Depende da janela pela qual nós estamos olhando. Se eu estou olhando por uma janela assim, a minha visão é limitada. Mas se eu olho por uma janela bem mais ampla, bem mais larga, a minha visão é outra.
a minha visão ela é global. Assim como aconteceu com essa passagem do povo judeu que estava peregrinando no deserto, nós podemos analisar um exemplo prático de um cientista, Thomas Edison. Thomas Edison, ele estava tentando fazer funcionar a lâmpada elétrica, essa incandescente, né, essa lâmpada comum, e ele já havia tentado 700 vezes sem êxito. Chegou um dos auxiliares de Thomas Edison e disse assim: não adianta a gente continuar fazendo esses testes, porque nós já fracassamos 700 vezes. É frustração pura. O que Thomas Edison respondeu? Não. Foram 700 passos rumo ao sucesso, rumo à vitória. O que aconteceu é que nós descobrimos 700 ilusões que ficaram para trás. É isso que você chama de passo que não levou a lugar nenhum. Nós descobrimos 700 ilusões que nós não devemos repetir nenhuma delas. Isso não é motivo para parar. E por fim, depois de 1.200 tentativas, em 1879, Thomas Edison acende pela primeira vez a lâmpada elétrica. Esses dois fatos levam-nos a crer que no momento de crise, no momento de dificuldade, algumas pessoas veem esses acontecimentos como sendo o fim, que não há mais saída, tudo vai se acabar. As pessoas perseverantes e que têm fé, eles enxergam uma oportunidade nova. Em meio à crise, sempre tem algo para ser feito. Esse é o momento de reflexão. Em meio a toda essa turbulência, nós vamos ressurgir lá na frente, mais fortes, mais experientes. Aproveite esse momento para refletir lá no seu trabalho. O que é que você fez de bom? O que é que você fez de errado? O que houve de errado com você para que você ficasse ali estagnado? Agora volte lá do ponto onde você cometeu o erro e não o cometa mais. Renove a sua mente. Tenha fé nas suas ideias, nos seus sonhos. Deposite a sua fé em Deus. Por quê? O coronavírus vai passar. O Covid-19 vai parar de matar. Mas você vai continuar se você tiver fé. Se você obedecer às autoridades e tomar suas precauções para que você não venha se arriscar de forma irresponsável e contrair esse vírus. Mas nós não podemos nos acomodar, nos acovardar e começar a morrer antes que qualquer mal aconteça. Reflita nisso. Talvez seja o momento de você buscar a resposta para essa pergunta que eu vou te fazer. Quem você pensa que é? Talvez, se você refletir e você ver reis, príncipes sendo contaminados pelo coronavírus, autoridades do mundo e alguns morrendo, pessoas ricas estão presas em seus apartamentos, em suas casas e muitas vezes até em iate, em cruzeiro de luxo, porque não tem permissão para sair. Se você refletir direitinho, você vai ver que você não é nada. É o momento dos arrogantes refletirem. Arrogantes, prepotentes, que se colocam acima das outras pessoas, muitas vezes humilham um semelhante, porque ele tem um emprego melhor, tem um carro melhor, ou mesmo pelo simples fato de possuir um, por morar em uma casa melhor, menospreza o seu semelhante. Você é igual a mim. Todos nós somos igualados na fragilidade da doença e no momento da morte. Por isso, você precisa de ter resposta para quem você pensa que é. Lembre-se que a vida é como a névoa que surge pelo amanhecer, mas dura pouco. Logo o vento vem e a dissipa.
Eu e você somos frágeis, mas nós poderemos nos transformarmos em fortes se nós tivermos fé em Deus, confiança, esperança de que tudo isso passa, mas nós temos que nos agarrarmos com Deus. Obrigado. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, vai lá onde tem aquela tarjazinha vermelha, inscreva-se. Você clica e depois no sininho você será comunicado todas as vezes que nós lançarmos um outro vídeo. Sucesso!